Fala Tricolada, tudo tranquilo? Mais um vídeo aqui no canal Tricolada, sejam muito bem-vindos. Estamos com notícias aí sobre esses problemas aí da paralisação, notícias sobre jogadores encostados que o Fluminense pode muito bem aproveitar. O Fluminense não está no mercado, então tem jogador dando mole aí em clube, Maracanã à disposição do Estado, Calazans, então muita coisa para a gente conversar no vídeo de hoje. Lembrando a vocês que temos uma live nesta quinta-feira às 10 horas, famoso 22 horas da noite. Conto com a presença de todos aqui na nossa live de quinta-feira. Posso contar com vocês? Também posso contar com um joinha para esse vídeo? Então vai lá, deixa um joinha, curta esse vídeo, se inscreva no canal, tá bom, rapaziada? E recomenda, compartilhe os vídeos, é isso que a gente pede para vocês. Vamos aos assuntos de hoje? Tem muita coisa para a gente falar, então a gente não pode ficar parado no tempo. Vamos lá. Vocês sabem que os clubes estão negociando com os jogadores devido à paralisação que está complicando a vida de muita gente aí no mundo da bola. Os clubes de problema financeiro só vai se avolumando, problema financeiro grave, e a coisa vai se avolumando devido à paralisação. Então os jogadores informaram ao órgão responsável pelos clubes que o Mário é um dos cabeças da situação, fizeram uma proposta aos jogadores, os jogadores ouviram e deram a resposta. Representados pelo Sindicato do Rio, mas representando todos os atletas do Brasil, os atletas não aceitarão a proposta dos clubes de férias coletivas agora, já, e a redução salarial de 25%, caso a crise não acabe até o mês de maio. Só aceitam reiniciar conversas se a CBF participar como avalista das dívidas das agremiações. É isso aí. Essa notícia foi dada pelo PVC em seu blog, e ele já adiantou que a CBF quer se manter distância disso aí, que a CBF não deve aceitar ser avalista dos clubes. Os clubes endividados, com dificuldade para pagar jogador, entram numa crise maior ainda, uma paralisação, ninguém consegue fazer caixa, patrocinador saindo, é um buraco chamando outro buraco, e a CBF quer se afastar disso aí. Então os clubes devem partir para soluções individuais. Entrevistaram o Mário nessa data, daí perguntaram para ele como é que seria a partir de agora, já com a negativa dos jogadores e a CBF não participando dessa negociação como avalista das dívidas dos clubes com os jogadores, e o Mário disse as seguintes palavras, abre aspas: se não houver acordo de forma nacional, acho que vai evoluir para cada clube com seu jogador, ou pelo menos a nível estadual com os sindicatos. Então, cada caso um caso, pega o jogador, senta e negocia com ele a redução de salário ou a interrupção do seu contrato, mais para frente o contrato ser reativado. O PVC falou isso aí, deu essa matéria, deu essa informação no seu blog, mas é muito interessante, seria interessante que a CBF tão poderosa, com tanto dinheiro, porque nós sabemos muito bem, a gente que se informa sobre futebol, a gente conhece futebol um pouquinho, a gente sabe que o problema financeiro a CBF não passa. Quem está falido são os clubes, mas a CBF tem dinheiro e muito dinheiro, e a maioria das vezes a gente não sabe como a CBF administra esse tanto de dinheiro que ela tem. É a mesma coisa das federações, taxas altíssimas para jogar no campeonatos estaduais, e os clubes pequenos, até os clubes grandes dos estados, à beira da falência. Federações e CBF têm dinheiro. Seria interessante que a CBF entrasse para resolver esse problema, um momento de crise. Os clubes já estão vivendo um problemão. Antes da paralisação já viviam com clubes com dívida de 700 milhões, 500 milhões, 300 milhões. E a CBF deveria muito bem intervir para o bem do futebol nacional, para o bem até dos próprios jogadores, dos atletas, dos profissionais, que é a profissão dos caras, eles precisam receber o seu salário. Isso só deixa a ideia na mente, no nosso consciente, de que o mais rápido possível deve-se criar uma liga de futebol. Quando a CBF se esquiva desse tipo de problemas, deixando os clubes direto negociando com os jogadores, como se o problema não fosse dela, como se ela não organizasse o campeonato, como se ela não usasse as agremiações para lucrar, né? Porque a CBF também cobra suas taxas, assim como as federações também cobram
as suas taxas, quando a gente vê a CBF se eximir, falar que não vai participar, como diz o PVC em seu blog, a gente vê a urgência da criação de uma liga de futebol em que os clubes tomem a dianteira da organização do seu próprio campeonato e deixar a CBF para lá se preocupar somente com organizar amistoso de seleção brasileira e Copa do Mundo e Copa América e outras coisas. Por quê? No momento de crise, em que os clubes então estão num momento dificílimo para pagar salário de jogadores, há um problema pior ainda, em que há uma negociação com os jogadores, é necessária uma redução salarial, interrupção de contratos, e não chega a um acordo com os jogadores. Esses jogadores pedem auxílio à CBF, porque esses jogadores também não acreditam em seus clubes, porque seus clubes deixam os jogadores muitas das vezes na mão, em dificuldade, 3 meses de salário atrasado, 2 meses, 4, por aí vai. O jogador está mais é que certo de não confiar. Mas aí a CBF, com todo o seu poder econômico, poderia intervir e auxiliar os clubes nisso aí, mas também, em contrapartida, a CBF não confia nos clubes em a CBF se tornar avalista deles com os jogadores. Então é isso. Ou os clubes sentam e negociam individualmente, como o Mário falou, ou depois de toda essa crise passada, quando tudo isso passar, é mais do que imediato a necessidade de uma criação de uma liga de clubes, uma liga como é lá na Inglaterra, os clubes poderem negociar os seus próprios contratos, se fortalecer financeiramente para evitar esse tipo de problema, porque dinheiro só vai para um lado e quando esse lado poderia auxiliar, os clubes ficam na mão e os jogadores são os pequenos na situação, sofrem também por tabela. Outra coisa interessante também relacionada a essa crise, o Fluminense cedeu, ele é o co-gestor do Maracanã junto ao Flamengo, ele cedeu o Maracanã para ser hospital de campanha para essa pandemia, e o Flamengo ainda não se pronunciou, mas todos dizem que o Flamengo não vai fazer objeção a ceder o Maracanã para ser hospital de campanha nesse problema todo aí da paralisação. Outro assunto muito interessante, já saindo, descolando disso aí, o Jorge Nicola, ele citou uma relação de jogadores que estão encostados, estão sem treinar no clube, ou estão treinando separados, que os clubes não têm mais interesse por esses jogadores, e todo mundo sabe que a diretoria do Fluminense continua trabalhando à procura de jogadores mesmo com todo esse período de paralisação. A diretoria não parou e a diretoria identificou problemas na montagem do elenco que precisa preencher e a diretoria está de olho no mercado aí. Jorge Nicolas deu uma relação de jogadores, tem jogadores até interessantes, mas muito velhos, com a idade muito avançada, como o Guerra com 34, Brian Ruiz da Costa Rica com 34, que é jogador do Santos, o Guerra do Palmeiras, o Uribe, que passou pelo Flamengo, está encostado também. Mas eu vou extrair 2 jogadores aqui interessantes. O Fluminense está com problema na lateral esquerda. Esses 2 jogadores seriam muito interessantes para o Fluminense dar uma olhada. Eles estão sem oportunidade na equipe titular e seria muito interessante. É o Marcelo Hermes do Cruzeiro, lateral esquerdo, e o Danilo Avelar, joga tanto de lateral esquerdo como de zagueiro, também está sem oportunidade lá no Corinthians. Ele que veio de um problema de pubalgia, voltou para a equipe, e daí quando voltou, ainda esse ano não conseguiu ter oportunidade e ficou encostado lá. Danilo Avelar e Marcelo Hermes, seria interessante os scouts do Fluminense dar uma olhada nesses jogadores. Para a gente concluir o nosso vídeo, uma coisa, a gente sabe do problema todo que o Fluminense está passando aí, financeiro, ainda tem essa pancada aí do Del Valle na FIFA, que o Fluminense tem que pagar mais de 16 milhões. Graças a Deus o Mário já negociou com os dirigentes do Del Valle, eles vieram ao CT, quando eles vieram jogar contra o Flamengo na Sul-Americana, eles vieram ao CT, o Mário recebeu eles muito bem, sentaram para conversar e já negociaram um parcelamento dessa dívida milionária aí. Problemas vindos de outra gestão, Abad, Peter, começou com o Peter, veio para o Abad, então o problema veio se avolumando, agora estourou aí com a FIFA punindo o Fluminense, mas já sentaram, conversaram e a dívida será parcelada. E ainda tem essa do Calazans aí, que um jogador que o Fluminense tem 30% ainda do passe desse jogador, por isso que eu estou trazendo essa informação aqui. O Fluminense tem parcela do direito econômico desse jogador, todo mundo sabe que ele operou o joelho quando estava no Fluminense, foi num bar num dia de
de final de Sul-Americana, o Flamengo perdeu, ele encontrou torcedores do Flamengo nesse bar e acabou sendo agredido no mesmo joelho que operou e ficou mais de um ano parado sem jogar futebol. Pois é, o Alexandre Pássaro, dirigente do São Paulo, fez críticas a ele, falou que ele decepcionou tanto dentro de campo como fora e que o trato dele com os torcedores de São Paulo é muito ruim. E ele está encostado, aguardando proposta, não aparece proposta, ele continua treinando separado. É muito ruim, como eu falei aqui, enumerando os problemas financeiros do Fluminense, ainda ter um jogador jovem como o Calazans sem estar na vitrine, sem poder jogar, e o Fluminense tomando prejuízo, porque o Fluminense tem 30% ainda do passe do Calazans e não pode lucrar com uma possível venda no momento desse jogador. Problemas que vão surgindo, cada vez vão aumentando mais, mas a gente tem esperança que isso, uma luz no fim do túnel, um dia há de surgir e a gente sair desse problema financeiro aí. Vamos lá, CBF, ajuda aí os clubes aí, serve como avalista, senta com os jogadores. A CBF precisa sentar com os jogadores e com os clubes e todos formar um acordão aí, que está tão em moda o acordão, para a gente sair dessa situação, porque a crise chegou de vez. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Já espero aquele like maneiro e a inscrição de vocês aqui no canal. Não se esquecendo da nossa live às 22 horas nesta quinta, para a gente poder bater aquele papo maneiro. Fique com Deus. Muito obrigado por assistirem. Cuidem da saúde e higiene sempre. Lave bem suas mãos e cuide dos seus idosos. Até o próximo vídeo. Fui!